Josué capítulo 7, versículo de número 16, diz assim a palavra: Assim Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E ele trouxe a família de Judá e tomou a família de Zerá. E ele trouxe a família de Zerá, homem por homem, e Zabdi foi apanhado. E ele trouxe a sua casa, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. E Josué disse a Acã: Filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faz uma confissão a ele, e me diga agora o que fizeste, não escondas de mim. Acã respondeu a Josué e disse: Em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica, 200 shequels de prata, e uma cunha de ouro, que pesava 50 shequels, eu cobicei e os apanhei, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda, e eis que ali estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué, até todos os filhos de Israel, e o puseram diante do Senhor. E Josué, e com ele todo Israel, tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, a veste e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele possuía, e o trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: Porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram no fogo, depois de os terem apedrejado. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras, até os dias de hoje. E assim o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor até este dia. Podeis sentar, irmãos. Hoje nós vamos falar um tema sobre elimine a maçã podre da tua vida. Meus queridos irmãos, nós temos diante de nós um texto bastante conhecido do mundo evangélico. E essa história de Acã tem se repetido no mundo cristão, no mundo de Israel, no mundo cristão, e até que Cristo venha, essa história será repetida também. A maçã podre, na verdade, são situações que estão encobertas em nossas vidas e que em um determinado momento a gente deixa que ela se transpareça e acabe destruindo-nos por completo. Acã, segundo o relato de Flávio Joséfo, ele era até um principal dentro da tribo de Judá. Não se sabe se ele veio como criança desde o Egito ou se ele nasceu no deserto. Mas algum outro historiador informa que ele tinha um posto de liderança dentro do exército de Israel.
se ele, como menino, cruzou o deserto, na verdade ele pôde presenciar momentos extraordinários de Deus realizando com o seu povo. Milagres em que nenhuma nação na terra havia experimentado ou presenciado. Ele, Acã, tinha no deserto presenciado. Ele foi alimentado por um espaço de 40 anos com maná no deserto. O maná que caía toda a manhã dos céus e tinha sabor de mel. Nem sempre quem come maná significa que pode eliminar de si a parte podre da vida. Ele bebeu da água que saiu da pedra. A Bíblia disse que por 2 ocasiões Deus tirou água da pedra para dar a eles. Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele disse que a pedra era Cristo. Ele pôde presenciar também a cura milagrosa das pessoas que eram picadas pelas serpentes do deserto e que olhavam para a serpente de bronze que estava numa hastia e serem curadas. Sem contar os relatos dos antigos sobre a travessia do Mar Vermelho, os dias terríveis no cativeiro do Egito, as pragas que Deus enviou para livrar o seu povo, a morte de todo o exército egípcio, a morte dos primogênitos no Egito. Então aqueles relatos eram contados de pai para filhos. E ele também havia presenciado muitas coisas especiais de Deus. Ele fazia parte do povo escolhido, povo este que Deus havia ido buscá-lo, tirar de dentro da nação dos egípcios e trazê-los como libertos em direção à terra prometida. Ele tinha outro privilégio, que ele fazia parte da tribo de liderança, que era a tribo de Judá. A liderança estava comissionada por Deus e pela bênção patriarcal de Jacó e também de Moisés sobre Judá. O cetro estaria sobre Judá. Judá teria a primazia da liderança. Tanto é que na disposição das tribos para guardar o acampamento e para guardar o tabernáculo, Judá ocupava uma posição de destaque e era o primeiro a avançar quando a nuvem se movia. Ele fazia parte daquela tribo. Outro privilégio que ele tinha também é que ele era um soldado para a época, um soldado do exército de Israel. Havia atravessado, cruzado o Jordão, viu as águas tornar-se um montão lá no alto, e elas passarem, secar-se o leito do Jordão, e eles atravessarem. Haviam feito um montão de pedra no leito do Jordão seco, e levaram outras pedras para amontoar do outro lado. Ele havia visto Moisés, havia ouvido, ao menos o último sermão de Moisés, que é o livro de Deuteronômio. Então ele estava arrodeado de tantas benesses que todas as pessoas que andam com Deus experimentam. Andar com Deus não significa estar livre de problemas. Andar com Deus não significa estar livres de todos os pecados. Quando você e eu recebemos a Cristo, Ele perdoou os pecados, mas a semente ainda ficou aí. E este homem, eles vão para a primeira conquista com o exército, atravessando a Transjordânia. E a primeira conquista é a terra.
e a cidade de Jericó. O mandamento de Deus era claro e dizia: olha, vocês rodearão por 7 vezes. No 7º dia vocês, só no 7º dia vocês rodeiam mais 7 vezes. E quando eu disser grite, vocês gritam. E eles assim o fizeram, e eles gritaram, e a Bíblia disse que as muralhas de Jericó caiu. E eles venceram aquela guerra. O mandamento de Deus era para exterminar tudo, absolutamente tudo. Todos os objetos, todos os apetrechos, todas as quinquilharias de Jericó se tornaram anátema, maldito, maldição. Eles estavam terminantemente proibidos de pegar qualquer coisa que fosse, qualquer artefato. Eles não tinham mais esse direito, eles tinham que incendiar e queimar tudo. A palavra de Deus era destruição total. Acabe com tudo. A vitória foi tremenda. A vitória foi magistral. Porém, veio a segunda batalha contra a cidade de Ai, uma cidade menor. O conselho dos capitães dos exércitos era que não precisava levar todo o exército de Israel para enfrentar Ai. Bastava assignar uns quantos fossem, porque eles venceriam com facilidade. E assim eles partem para a segunda batalha em Ai, uma cidade pequena. E eles têm uma derrota. Em torno de 38, 37 pessoas são mortas, soldados, e eles fogem. O segredo da vitória e do poder do exército de Israel não era o brandir da lança e nem o reluzir da espada. Não era a força motriz e musculosa dos soldados israelitas. A força de Israel era que Deus estava com eles, os esforçava, os ajudava. Então os exércitos inimigos se sentiam aterrados, apavorados com a presença do exército de Israel. E o que mantinha a presença de Deus no meio do povo era apenas dois posicionamentos do povo: era santidade e obediência. Essas duas coisas faziam com que Deus permanecesse ali. Porém, na batalha anterior de Jericó, eles haviam transgredido o mandamento de Deus. Acã havia tomado daquilo que havia sido proibido, uma capa babilônica, prata e ouro, e ele escondeu estes objetos no meio da sua tenda e os enterrou. Por esta atitude, impensada, ou quem sabe pensada, planejada, Acã tinha um problema. Aliás, 2 problemas que ele deixa transparecer que ele tinha no seu interior. O primeiro problema de Acã, ele que era um homem cobiçoso, dominado pela cobiça. E em segundo lugar, o problema dele era desobediência. A cobiça está inserida nos 10 mandamentos. No capítulo de número 20 de Êxodo, no versículo 17, disse: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo ou a serva do teu próximo, absolutamente nada do teu próximo.
Agora, a cobiça é algo que a gente consegue camuflá-la dentro de nós. A cobiça é algo que a gente consegue dar uma imagem diferenciada a ela. Porém, se tanto você e eu não vigiarmos com a cobiça, nós podemos ter problemas, e problemas sérios. Porque um pouco de cobiça pode ser uma grande abertura para um pecado desastroso, para algo terrível. A cobiça estava tão presente na vida de Acã, que ele disse: quando eu vi esses objetos, eu os cobicei. Eu os cobicei. Ele viu toda aquela destruição que estava sendo causada em Jericó, e ele vê aqueles objetos e diz: não, mas como assim destruir tudo isso? Ah, não, vou tomar um posicionamento diferente, vou levá-lo. Ele jamais pensou nas consequências, porque a cobiça sempre mostra para você o ganho que você está tendo, a vantagem que você está levando. A cobiça quer nos induzir em achar que aquilo que estamos fazendo é boa coisa. A cobiça nos cega, e de repente os outros mandamentos, todos eles, são anulados. Como pode deixar perder uma capa como essa? Como pode enterrar nas cinzas esta prata, este ouro? Como pode? A palavra de Deus era: tudo na cidade é consagrado a mim, e quem lançar a mão, a maldição dos despojos pegará a ele, se tornará maldito. A situação se tornou terrível. E uma desobediência você não consegue esconder por muito tempo. O cobiçoso, ele não consegue, se ele está dominado pela cobiça, ele não consegue escondê-la por muito tempo. Um dia ela vem à tona. E cada um de nós temos que lutar com esta maçã podre que está dentro de cada um de nós. Algo que aí está, muitas vezes camuflado, disfarçado, com roupagem nova. E nós a mantemos ela, mas também damos a ela vazão, corda, espaço, liberdade. E ela vai dominando, assim como um pequeno sentimento, e de repente esse sentimento vai tomando forma, tomando conta, invadindo, e de repente estamos dominados. Foi o mesmo que aconteceu com Caim, dominado pelo aquele sentimento de vingança, por ter sido rejeitado na hora da oferta para Deus. Ele, em vez de ter pegado os conselhos de Deus, que Deus disse: se você fizer o bem, você será aceito, o pecado está à tua porta, convém que você domine. Se ele tomasse aquele conselho e dissesse: não, vou ajeitar o meu caminho, vou ajeitar a minha vida, vou mudar o direcionamento da minha vida, vou ser um homem diferente, vou imitar Abel. Mas quem vive de rixa e de inveja, ele não consegue imitar o bom, ele consegue imitar e dar vazão aos seus desejos, e nada mais do que isso. E aí vem o primeiro assassinato da raça humana. O problema aqui que nós temos é que o nosso diácono não fechou a porta. O problema aqui que nós temos é que este homem está dominado pela cobiça. E ele toma uma atitude
uma atitude terrível. A cobiça de Acã e a sua desobediência tornou a maçã podre no meio de Israel. O que fazer numa situação como essa? Uma desobediência e um desejo não dominado de cobiça coloca em perigo a pessoa, o cobiçoso, o desobediente, coloca em perigo a família do desobediente e coloca em perigo a própria nação. Se você pode dar uma olhada no escalonário deste pecado, e a raça humana tem repetido essa história dia atrás dia: cobiça, desobediência, morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não importa se a inflação está alta, mas pecou, a morte vem como consequência. A cobiça de Acã, a sua desobediência. Primeiro, ele toma aquilo que não era dele, era de Deus. Roubar do homem já é proibido, imagine se roubar de Deus. É o grande problema de Eva e Adão no jardim do Éden. Comam de todos os frutos livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Mas por quê? Porque eu disse que não coma. Não é para comer. Você notou que aquilo que a gente diz que não é para fazer, é aquilo que nos chama mais atenção para fazer? Quanto mais você é proibido em fazer alguma coisa, mais há um desejo no seu coração de fazer. Este é o grande problema. Acã colocou em risco a sua pessoa. O que é mais valioso, uma capa babilônica, uma cunha de ouro e prata ou uma vida humana? Não existe algo mais valioso para o homem do que a própria vida. Como diz alguém, a vida não tem preço. Porém, Acã colocou preço na vida dele. A vida de Acã valia uma capa de ouro, uma capa babilônica, uma cunha de ouro e uma cunha de prata. Esse era o valor dele. Nos Estados Unidos, quando um irmão de uma igreja foi fazer a entrega de uns produtos com o seu caminhão, antes de entrar para dentro do pátio da empresa, passava-se por uma balança. Então aquela balança aferia o peso do caminhão e o peso da carga. E segundo o peso da carga, era pago o valor. Mas aquele irmão era esperto, não tem aqueles irmãos espertos? Aquele irmão era esperto. Antes do rapaz aferir a balança, que ele colocava o caminhão, ele descia e vinha e fazia uma força sobre a balança para aumentar o peso. O rapaz que fazia a conferência disse para ele: olha, o seu valor aqui deu 25 centavos. O seu roubo é de 25 centavos. O seu caráter vale 25 centavos. A tua lisura e inocência vale 25 centavos. Porque tudo aquilo que nós fazemos para enganar é o nosso valor. Tudo aquilo que roubamos para agregar à nossa vida é o nosso valor. Acã, o preço da vida dele era uma capa, uma cunha de ouro e uma cunha de prata. Esse era o preço dele. E a pergunta que não quer calar: qual é o teu preço?
Já não disse que todo homem tem o seu preço? Qual é o teu? Eu quero crer que o teu preço foste comprado não com ouro e nem com prata, mas com o sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Já não somos nossos mesmo, fomos comprados, então devemos glorificar a Deus em nossa vida. E se amanhã perguntar quanto é o seu valor, você disse: olhe para a cruz, para o Cristo ensanguentado, que derramando o seu sangue, pagou o preço da minha vida. O meu preço é preço de sangue. Agora, Acã não. A cobiça levou a ele a avaliar por baixo. Colocou em risco a si mesmo. Eu estava lendo esse texto e comecei a perguntar para o texto: por que a família, os jumentos, cachorro de estimação que ele tinha, todos os animais foram sentenciados. Até mesmo a tenda foi queimada, os móveis, tudo. Primeiro, uma lição exemplar, que com Deus não se brinca. Deus não vai mudar de ideia e não vai mudar os seus mandamentos pelo fato de você e eu sermos bonitos. Deus não muda um decreto só para liberar a minha vida. Não! Deus é Deus. Ele não é o homem para que se arrependa, e nem é filho de homem para mentir. Se ele falou, está falado. Esta é a questão. A lição tinha que ser pedagógica, exemplar, para que todos pudessem saber. E é tão real que eles fizeram um montão de pedras sobre os corpos dele, da família e dos animais, para que todos que passassem por lá olhassem e já começasse a arrepiar o couro. Sem contar que colocaram o nome no lugar de Vale de Acor, Vale do Perturbador. Era para não esquecer. Segundo, com a atitude de Acã, ele trouxe a maldição para dentro da casa dele. Então, quando você traz a maldição para dentro da casa, ela pega em tudo quanto é lugar. É como lepra. Levítico disse: se aparecer uma pedra na casa meio esverdeada, chame o sacerdote para fazer o exame, para ver se não é lepra. Se for lepra, desmonta a casa. Ou se tem alguém leproso na casa, uma ferida, dá uma olhada para ver se essa ferida não é mais profunda, porque se for lepra, tem que ir para o retiro do leprosário, porque essas coisas pegam. E como aqueles objetos era amaldiçoado, era anátema, amaldiçoado pelo próprio Deus, então para toda a tenda de Acã, todos os pertences de Acã, e até para Israel, a maldição foi distribuída. Nunca pense que um ato de desobediência da minha ou da tua parte não tenha consequência. Claro que tenha consequência. E naquele momento, tudo estava amaldiçoado. E se tudo estava amaldiçoado, e se tudo tinha que ser queimado, porque a maldição que Deus havia lançado sobre Jericó, Acã, com a sua atitude, trouxe para dentro da sua tenda, trouxe para dentro da sua casa. Deus disse: tudo lá é maldito. Não coloque a mão naquelas coisas que estão amaldiçoado por mim. Eu, a partir de hoje, declaro que aquilo está amaldiçoado. Mas o que fez Acã? Pegou a maldição e levou para dentro da casa. Cuidado, meu irmão. Muitas coisas que estão lá fora não pode ser trazido para dentro da sua vida, e muito menos para dentro da tua casa, porque a tua casa é santa, a tua família é santa e a tua vida é santa. Sede santo, porque eu sou
santo. Jericó estava debaixo de maldição. E quando você lança a mão nas coisas amaldiçoadas, você levou para a sua vida, levou para a sua família, levou para dentro da sua casa. É por isso que o juízo, o ajusticiamento daquele juízo tinha que ser sumário. Por isso que morreu Acã, a mulher de Acã, a Acãzinha, e os filhos de Acã, e o jumento disse, mas não tinha nada a ver com isso. Não, mas você está amaldiçoado também. A galinha, o pato, o marreco, estava todo mundo amaldiçoado ali, ué. E como pode acabar com a maldição? Deus tinha dado a receita: destrua com fogo Jericó. E para acabar com a maldição na vida de Acã, destruam todos, mate e taque fogo. Que situação! Simplesmente pelo fato de que Acã não tinha colocado limites na sua cobiça e na sua desobediência. Alguns olham e dizem, mas Israel foi muito duro, como matar assim uma família toda por causa disso? Não, Israel só estava executando o que Deus havia determinado. Só isso. Alguém um dia me disse, graças a Deus, pastor, que acabou a morte por apedrejamento. Senão ia sobrar muito poucos crentes para o arrebatamento. Ele colocou em risco, em perigo, toda a nação. Toda a nação. Quando eles foram para Ai, para lutar contra Ai, eles não puderam vencer um exército menor, uma cidade menor, porque não sabia eles que o poder de Deus permanecia se houvesse santidade e obediência. Santificai-vos para amanhã, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sede santo, porque eu sou santo. E se me eis uma nação santa, e eu andarei no meio de vós, edificarei o meu tabernáculo, vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. A santidade. Se você quer atrapar a presença de Deus, vive em santidade. Deus se alegra e gosta de estar com quem é santo. Porque quando eu me santifico, eu começo a honrar a Deus. E quando eu dou vazão ao pecado, eu desonro a Deus. A nação está em perigo. Foram guerrear. Voltaram numa derrota. Desesperado. E o que fez Josué? Desde a manhã até a tarde, meteu a cabeça entre os joelhos e se inclinou diante do Senhor, e dizendo, Senhor, Israel virou as costas na batalha, o que vai ser da gente? Deus disse, tem pecado no meio do arraial, e por isso vocês não podem resistir nas batalhas. O segredo para você avançar e vencer, meu irmão, não é receber uma profecia, não é receber uma oração de um pseudo-profeta, o apóstolo, não. O segredo para você vencer, santidade e obediência. A maioria dos crentes estão pensando que oração é macumba. E eles vêm na igreja, põe a mão sobre a minha cabeça, pastor, que eu quero ser abençoado. Você já é abençoado. O que eu preciso fazer então, pastor? Viva na bênção. E como é viver na bênção, pastor? Santidade e obediência. Santidade e obediência é viver na bênção. Acã colocou em risco a nação.
Eles tiveram uma derrota tremenda. O líder da nação se jogou de boca em terra, buscando uma solução, uma resposta. Você pode imaginar Josué dizendo: está vendo, Senhor, nós podíamos ter ficado do outro lado do Jordão. O Senhor fez a gente passar aqui. Quem sabe o Senhor não tem o poder todo mesmo para fazer as coisas. Porque o crente, ele nunca parte da perspectiva dele para Deus. Ele parte da perspectiva de Deus para ele. Quando as coisas dão errado, ele já parte dele dizendo para Deus: Senhor, falhou de novo, não fez de novo, a porta fechou de novo, não aconteceu de novo, as coisas estão assim. Ele nunca faz um autoexame. Sempre coloca-se numa posição de coitadinho, coitadinho de mim. Eu não mereço isso, eu não mereço tanto sofrimento, eu não mereço essas coisas. A Bíblia diz que a espada não vem sem razão. O crente maduro é diferente. Ele se joga no chão e diz: Deus, o que foi que eu fiz? Espírito Santo, esquadrinha o meu coração, quebranta a minha alma, me revela, me mostra se tem alguma coisa no fundo do meu coração errado. Eu quero que o Senhor me mostre para me consertar, porque não é possível. Eu creio que o Senhor tem poder, eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor realiza. O problema não é o Senhor, o problema sou eu, e eu preciso da tua ajuda. Mas qual é o problema hoje, irmãos? A maioria dos crentes estão sempre jogando a culpa em Deus. Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus não... Que é isso? Vai para diante de Deus e diz: Deus, qual é o problema comigo? O que está acontecendo comigo? Quem sabe tem uma capa babilônica escondido no meio da tua tenda. Quem sabe tem uma cunha de ouro ou de prata escondida dentro da tua vida. Quem sabe tem essa maçã podre que aí está, e Deus não pode olhar a podridão desta maçã na sua vida e está dizendo a você e a mim: elimine isto, elimine isto, arranque isto, arranque. Jesus disse: é melhor entrar na vida faltando um olho do que ter um par de olho beleza e ser lançado no inferno. Arranque isto. Nós temos muita gente que fazem as coisas às escondidas. São os aditos à pornografia, à mentira, a engano, a roubo, a tantas outras coisas. Vir ao culto, vir à igreja, cantar os hinos, fazer parte de algum agrupamento de louvor, ter e portar uma credencial como a minha de pastor, isso só tem valor se eu viver santidade e obediência. A igreja de Laodiceia se gabava de ter tudo, mas o dono da igreja sabia que ela não tinha. Não sabe tu que é pobre, miserável e nu? Te aconselho que compre de mim colírio para que veja. Compre de mim ouro. Compre de mim. Por quê? Porque nós vivemos de um alto engano. Sou crente da Assembleia de Deus. A minha credencial é assinada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. E daí? Eu tenho um certificado pegado na parede. Sou doutor em divindade. E vai fazer o que com isso? Certificado de teologia, certificado de formação superior. O diabo come isso com cebola. A única coisa que o diabo teme é um crente santo, porque sabe que Deus anda com os santos. Aí o diabo tem medo. Hoje nós temos um monte de crente com medo do diabo, porque vivem numa vida de pecado. Mas ainda há santo, e eu creio que há alguns aqui. Ainda tem santo
que anda com Deus na terra. Eu creio que ainda tem obreiro santo, obreiro entregue, que tem altar em casa, que tem altar na igreja, que tem compromisso com a palavra. Eu creio nisso, porque se não fosse assim, esta obra não estaria de pé ainda. Está de pé pelo santo. Vamos lá, você que é santo, santo de Deus, dá um brado de glória ao nome do Senhor. Aleluia. Acã coloca em risco a nação de Israel. E pior de tudo, Acã colocou em risco o projeto de Deus. Parece ser uma atitude tão pequena, mas o próprio projeto da conquista da terra estava em jogo agora. Está vendo? Uma coisinha pequena pode fazer uma desgraça grande. Todo o projeto podia estar comprometido. Josué foi para a presença de Deus e Deus revelou para ele. E eles não puderam ir para Ai. Ah, maravilha, Deus já revelou, agora a gente pode ir. Não. Vocês só vão ter vitória se você tratar o caso. O caso tem que ter um tratamento. Essa situação não pode permanecer aí. E o tratamento é exemplar. Morreram 37 soldados. Eram 37 viúvas. Eram mais de 37 filhos órfãos, que estavam chorando porque os pais morreram lá na guerra por culpa de um avarento, desobediente. São 37 sepultamentos, sem contar os feridos, sem contar a percha de covardes que eles estavam levando sobre as costas. Então a coisa não era pequenininha. Sem contar também que Acã contou com a família para ocultar. Ó, vou esconder. Menino, mas vocês não falam para ninguém. Ninguém peca sozinho. Sempre tem alguém para pecar junto. E quem peca sempre conta para alguém. Vocês já ouviram aquela história daqueles 3 pastores que foram orar no monte? Chegaram lá no monte para orar, dado o momento começaram a confessar um pecado. E o primeiro pastor disse: olha, eu tenho um pecado para confessar. Eu adulterei. Eu vou confessar para vocês, para que vocês orem por mim. Maravilha. O segundo disse: olha, eu roubei os dízimos da igreja. E tinha um terceiro, disse: olha, o meu pecado é que quando eu escuto essas coisas eu conto para todo mundo. Então o pecado não fica escondido. Ah, vou levar para a tumba. Não, uma hora ele vem à tona. O pecado de Acã estava escondido dos olhos dos homens, mas jamais se escondeu dos olhos daquele que tudo vê. Que tudo vê. Eu posso enganar alguém por um tempo, mas não posso enganar a todos todo o tempo. Uma hora aparece o cheiro da maçã podre. Uma hora aparece. Olha, meu querido, aí Deus disse para Josué: trata o problema, trata a situação, aí depois vocês vão. O tratamento foi terrível. Estão lançando sorte e Acã está, tomara que caia na cabeça de outro, que caia na cabeça de outra tribo, que caia na cabeça de outra tribo, porque ali era para descobrir por que Israel foi vencido. Josué sabia o que tinha acontecido, mas ali era para por que Israel foi vencido. E lança sorte, cai na tribo de Judá, e da tribo de Judá vem na família e cai lá no sujeito. Não se escapa da mão de Deus. Olha o dedo dele dirigindo. Esse para cá, esse para lá, esse para cá, esse para cá. Você. Josué disse: meu filho, dê glória a Deus e confessa o que você fez.
Aí a cã entrou no manto, como os crentes que eu conheço. Aleluia! Misericórdia! Eu vi lá uma capa babilônica, ouro, prata e cobicei, tomei, escondi, está no meio da minha tenda. Mandaram emissários lá e trouxeram todos os objetos. A sentença foi: da mesma forma como você nos turbou, tu serás turbado. Triste a situação. Levaram ele para o vale, e lá no vale o apedrejaram juntamente com a sua família, porque a família, irmãos, tem família que se une para pecar. Família unida peca unido. Lembra de Ananias e Safira? Vendemos por tanto, mas o pastor Pedro vai perguntar se a gente vendeu, e a gente vai falar: vendemos por 50. Ele chega lá no gabinete do pastor Pedro, né? Pastor Pedro, o negócio é o seguinte: eu tinha uma casa lá no Roselli, e vendemos a casa, e eu vim trazer o valor da casa aqui para o senhor dividir com os pobres aí. Aí Pedro olhou nos olhos dele e disse: por que você está tentando o Espírito Santo? Vendendo a casa, o dinheiro não era seu? Ficando com o dinheiro não era seu? O pecado dele era que ele estava querendo enganar. Não tentaste o homem, tentaste a Deus. Quando ele falou isso, as pernas do homem frouxou e ele caiu. Tinha uns rapazes que atendiam lá, né? Estavam fazendo a construção e rebocando uma parede que tem ali no fundo. Aí o pastor Pedro disse: olha, leva ele lá para o Roselli. Passou um tempo aí, 1h30, chegou a irmã Safira. Chegou a irmã Safira e de Safira. E foi chegando e toda avoaçada. E Pedro perguntou: foi por 50 que vocês vendeu aquela casa? Ela disse: claro, foi por 50. Ele está vendo? Os pés vermelhos dos meninos que vieram aí do barro, eles foram lá no cemitério deixar o seu esposo, e vai levar você também. Graças a Deus que Jesus não está fazendo mais isso, que se ele continuar não vai sobrar igreja para o arrebatamento, né? Porque tem muitos que não são fiel nem no dízimo que pertence a Deus. Imagine no restante. O que eu devo fazer, pastor, para eliminar essa maçã podre da minha vida? Primeiro, identifique aquilo que está drenando as tuas forças espirituais. O pecado, ele drena a nossa força. A gente perde a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de consagrar. A gente se sente vazio, sente morto. É como se fosse um cadáver andando aí, ambulante. Acabou. O brilho foge dos olhos, o rosto se apaga, a graça vai embora. Sansão disse: mais uma vez me levantarei e serei vitorioso. E não sabia ele que o Senhor já tinha se retirado. Fica só, meu filho, fica só aí. Identifique o que está drenando. Se você já não sente mais aquele amor por Deus, se você já não sente mais aquela vontade de amar a Deus com todas as suas forças, quem sabe tem uma maçã que está começando a apodrecer dentro da sua vida. O que eu devo fazer, pastor? Identifique ela. No que estou desobedecendo? No que estou sendo infiel? No que estou deixando de santificar-me? Identifique.
Identifique aquilo que está drenando não somente as suas forças, mas também drenando as suas bênçãos. O pecado, ele tem um poder de fechar a porta da bênção. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, capítulo 28 de Deuteronômio, se ouvires atentamente a voz do Senhor, então estas bênçãos te alcançará. Metade do capítulo 28, se todavia não ouvires a voz do Senhor. Aí vem o outro lado, porque o mesmo anjo que traz bênção, tem um anjo que traz bênção, e tem aquele outro anjo que traz a desbênção. É o pessoal do trabalho sujo. Eles também. A Bíblia diz: e o anjo do Senhor passou sobre a terra do Egito e matou os primogênitos. Existe um anjo da morte, pastor? Eu não sei te dizer, mas deve existir. Tem alguém lá que Deus também manda executar uma tarefa. O mesmo que passou no Egito é o mesmo que passou no acampamento dos assírios, na época do rei Ezequias. E ele continua passando, de vez em quando ele passou nessa pandemia aqui, levando. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que morreu Lázaro e os anjos vieram levá-lo. Aí deixa isso aí para outro dia. Identifique aquilo que está drenando as bênçãos e aquilo que está drenando a sua unção. O que é unção, pastor? Eu falei esses dias atrás aqui neste púlpito. E se você não acompanhou, você pode procurar no canal do Pastor Souza Oficial. Lá está. Unção é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo para que a tua vida funcione no propósito de Deus. É isso aí. Ele dá a você essa habilidade e você vai funcionar. Quinto, a reconexão com Deus acontece quando estamos dispostos a eliminar aquilo que é podre em nossas vidas. Podreceu, o cabo da conexão é tirado da tomada. E sempre o problema é do lado de cá. O problema jamais será do lado dele, sempre será do nosso lado. Perdeu a conexão, perdeu o entusiasmo, perdeu a alegria. Foi o que Davi orou no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Por que Davi faz esse pedido a Deus? Porque ele havia sido assistente de um endemoniado em que o Espírito Santo o havia abandonado. Ele tinha estado tocando na casa de Saul, porque o Espírito de Deus havia abandonado Saul. E um espírito maligno, um demônio, pegava Saul. E quando ele se viu naquela situação de pecado, ele disse: não retires de mim o teu Santo Espírito. Torne a dar a alegria da tua salvação. Ele sabia disso. Então reconecte com Deus antes que os demônios venham para apoderar da sua vida. Reconecte com Deus. Elimina completamente toda a maçã podre que possa haver no seu coração. Elimine. Deus. E Deus está interessado em ajudar você e eu. Ele está interessado e Ele quer ajudar e Ele pode ajudar. E nós só podemos viver se Ele nos ajudar. Elimina. E por último, as vitórias acontecem com os sadios na fé, não com os doentes. Depois que eles executaram a disciplina sobre Acã, se armaram e foram para a batalha.
E aí você lê todo o livro de Josué e você não encontra mais reveses na batalha. Não encontra mais reveses. Eles venceram Ai, venceram os jebuseus. E na batalha contra os jebuseus, naquela confederação de reis que se levantou contra o exército de Israel, o que fez Josué? Sol, detente. Lua, detente. E o registrador do livro disse: nunca em toda a história aconteceu isso, de Deus ouvir a voz de um homem. Por quê? Porque Deus lutava, pelejava com Israel. Eles tentaram fugir, Deus acertou pedrada desde os céus sobre os jebuseus. Por quê, irmão? A vitória é com os sadios. Se a tua vida estiver em estado de santidade, pode vir o que vier, Deus está contigo, ao teu lado, à tua direita, à tua esquerda, na frente, por trás. Ele vai na batalha com você. A única coisa que ficou daquilo lá foi a lição, o memorial. Todo mundo que passar, vamos passar pelo Vale de Acor. Será que o espírito de Acã não está dando volta lá? O Vale do Perturbador. O escritor de crônicas, que muitos dizem que foi Esdras, ele disse que e Acã, aquele que trouxe desgraça para Israel. Entendeu? Aquele que perturbou Israel. A eliminação aconteceu. A maçã podre hoje não é o meu irmão. A maçã podre pode estar alojada dentro de mim. É por isso que o nosso tema é: elimine a maçã podre da tua vida. Porque a maioria dos seculares diz: elimine a maçã podre, já olha para a pessoa que está ao lado. Elimine a maçã podre, e alguns já olham para a sogra. Elimine a maçã podre, já olha para o marido, fala: é esse camarada, ou essa mulher. Não, é aqui, o nosso problema é aqui. O problema de Acã era lá dentro. Ele já estava podre por dentro. O que ele fez era apenas aquilo que já estava dentro dele. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Aquilo que já está dentro, já está dominado por dentro, e ele simplesmente dá vazão àquilo. No coração de Caim ele já tinha matado Abel, só faltava executar a obra, mas ele já havia eliminado. Então todo o problema nosso é dentro da gente, é lá no fundo da alma. E Provérbio disse: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É este lugarzinho dentro de nós que precisa ser guardado. E se porventura há algo aí dentro, ou dentro de mim, porque eu não sou mais santo do que você, e não sou nem melhor do que você. Você tem as suas lutas para lutar, e eu tenho as minhas também. Mas eu quero te dizer uma coisa, que até hoje estou em pé pela graça do Senhor, e eu creio que você também. Ficamos em pé, por favor. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nesta noite, diante da tua presença, coloco a minha vida e a vida da tua igreja. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, a vida de cada um. Portanto, meu Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia, estenda as tuas mãos e ajude-nos a eliminar de nossas vidas aquilo, Senhor, que causa um bloqueamento das bênçãos em direção à nossa vida. Ó Deus, ajude a gente a lançar para bem longe toda a maçã podre que possa estar no nosso coração, para que possamos, ó Senhor, viver e experimentar aquela unção verdadeira sobre as nossas vidas. Assim oro no nome de Jesus.